De volta com o nosso programa Tudo Posso. Como nós falamos na abertura do programa, vamos falar de sal, né? Segundo a indústria brasileira, a população está consumindo em média 15 gramas de cloreto de sódio diariamente, ou o sal, como é conhecido, principalmente através da ingestão de alguns alimentos. Países industrializados consomem uma média de 9 gramas por dia. A recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia é de no máximo 5 gramas da substância. Você pode encontrar diversas opções do produto que ajudam nessa redução e contribuem para que a saúde fique melhor, né? Eu estou recebendo hoje a nutricionista a doutora Natália Colombo para falar um pouco mais sobre isso. Nossa, que dados alarmantes, hein? Bastante, né? Bastante coisa. Por que a gente consome tanto sal? Então, o engraçado, sabe, é exatamente isso que você comentou. 77% do consumo de sal pela população brasileira vem de alimentos industrializados. Porque o sal, tá. Então não é o sal que a gente coloca. Não, também, mas a maior parte é dos industrializados. Isso é interessante, né? Porque a gente pensa que o sal só vai estar naqueles alimentos mais salgados. E não. Como o sal ele é muito importante para a preservação dos alimentos, então às vezes você vai comprar uma bolacha recheada que tem uma quantidade altíssima de sódio. Um molho de tomate tem muito sódio. Uma lata de ervilha tem muito sódio, né? Então, assim, ele está presente principalmente nesse tipo de alimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o paladar ele vai se acostumando com essa quantidade de sal e a partir do momento que você se acostuma com isso, você vai precisar de cada vez mais sal para sentir o sabor dos alimentos, né? E o sal, inclusive, ele realça esse sabor, né? Tanto que, por exemplo, quando a gente pensa em dieta, quando as pessoas vão para spa e tudo mais, nesses lugares, o sal, né? corta-se o sal, porque sem o sal você não realça tanto o sabor dos alimentos, então você diminui um pouco do prazer pela comida, a pessoa tende a comer menos. Interessante, Olha, eu né? não tinha pensado nisso. Exato. Eu já fui para spa, lógico, e eles diminuem o sal, eu pensei, porque você desincha. Também. Né? Mas porque você pesa mais quando você incha, sim, não pesa? Sim, exatamente. Exatamente. Né? Então, o brasileiro consome quanto mesmo? Ele consome cerca de 13 gramas de sal por dia. E o correto deveria ser até no máximo 5, tá? Gramas de sal. Mas outros países consomem menos? Depende dos países, tá? Aqui no Brasil a gente está entre um dos principais. Nos Estados Unidos o consumo do sódio é muito alto também, né? Por causa de fast food, desse tipo de comida. Na Europa o consumo de sódio é um pouco menor. E é importante a gente pensar que quando a gente fala de sal, a gente fala de 4 a 6 gramas de sal por dia. Só que quando a gente fala de sódio, é no máximo 2,4 gramas por dia, tá? Então, essa quantidade de sódio a gente consegue em 5 gramas de sal, tá? Então, sódio, que é o que vai causar aumento de pressão e tudo mais, ele tá presente no sal, tá? Então, assim, é importante a gente... Só que você tem sódio no sal e tem sódio em outros, exatamente. Né? E aí eu ia falar, produtos. se você vai comer um tomate, se você vai comer uma banana, se você vai comer um mamão, você também tem sódio nesses alimentos. Então, a gente precisa considerar todo esse conteúdo, essa quantidade de sódio, tá? Por isso que a gente fala que para criança até 1 ano não existe a necessidade de você adicionar sal nos alimentos, né? Depois disso, até 2 anos, tem que tomar muito cuidado com a quantidade de sal, porque tudo que ele tá comendo tem uma quantidade de sódio, tá? E é o sódio que a gente precisa, então a gente precisa do sódio para as funções básicas. A gente precisa, é super importante, a gente precisa ter equilíbrio. A gente não precisa tanto. Exatamente, exatamente. Então, a gente chega à conclusão que a comida caseira, né? A comida que a gente prega aqui, que é comida sempre muito natural e tudo, é a melhor alimentação que alguém pode ter. É a melhor. O que a gente tem que tomar só de cuidado, né, principalmente, é porque também não adianta você fazer um arroz em casa se você usa aqueles temperos prontos. Né? Então, o Rafael estava falando que ele substitui por tempero, né? Por bastante tempero. Tá. Isso é certo ou errado? Depende do tempero. Se a gente pimenta, tiver... não, perfeito. Pimenta tá bom. Sim, se a gente... Agora, existem alguns temperos prontos no supermercado, tipo assim, arroz soltinho, você coloca lá aquele sachêzinho, que tem uma quantidade estrondosa. Macarrão instantâneo. Macarrão instantâneo é um negócio que devia ser abolido do planeta. Eu falo que não existe coisa pior que o macarrão instantâneo. Além dele ser pré-frito, ele tem uma quantidade absurda de sódio e, enfim, de um monte de outras coisas. Mas se você coloca aquele saquinho. Também, mas a massa por si só tem uma quantidade de gordura muito alta. Olha, e o saquinho, a gente não imagina, exatamente. Né? E o saquinho tem uma quantidade muito grande de sódio. Então, tudo que é tempero pronto, esses temperos industrializados, a gente tem que tomar cuidado. Aqueles molhos de salada e tal. Isso, péssimo. Muito sódio, né? muito Vamos sódio. mostrar. Esse daqui é o sal mesmo. Esse é o nosso sal de todo dia, né? Olha É o sal aqui. refinado. Entendi. E esse é o que a gente estava falando, que não tem que usar, a gente tem que usar 5 gramas no máximo. Isso, no máximo 5 gramas por dia. Então,
por que a gente tem que tomar cuidado principalmente com esse tipo de sal, né? Esse sal, ele é um sal refinado. O que é um alimento refinado? É aquele alimento que passou por vários processos e que não tem mais nada dele mesmo, né? Então é um sal puro, então ele tem aí uma quantidade muito alta de cloreto de sódio, tá? E é um sal em que foi enriquecido de iodo, tá? O que a gente tem que considerar? Ele só vai ter o sódio e esse iodo, ele não é o iodo que a gente absorve tão facilmente assim, tá? Mas esse é o sal que a gente consome todos os dias e que a gente tem que tomar cuidado. Entendi. Tá. Bom, tem o sal grosso. Essa semana a gente fez picanha aqui no programa e colocamos sal grosso até. O sal grosso é muito prejudicial? O sal grosso, ele é igual ao sal marinho, tá? Que é o aqui, o segundo. Exatamente, só que em flocos grossos, tá? O que é o sal marinho? O sal marinho, ele é o sal, o sal puro, o sal que foi extraído, tá? Das superfícies de lagos e mares em evaporação. Então, ele preserva todos os minerais, ele não é enriquecido de iodo. Então, ele é esse sem o processo de refinamento. Tá, então é o sal normal sem o processo de refinamento. Isso. Já é um pouco melhor, então. Sim, ele já é um pouco melhor. O que a gente precisa pensar? Quando a gente está falando em termos de sódio, a gente tem a mesma quantidade por grama. Tá? Ah, tá. Do sal marinho e o sal normal. Exatamente. Então, não tem diferença de quantidade de sódio desses três tipos de sal. Não muda a quantidade de sódio. O que vai mudar é que o sal marinho, né, e o sal grosso, que na verdade é o sal marinho sem ser processado, sem ser triturado, ele vai ter mais minerais. Então, ele vai ter uma quantidade pequena de cálcio, ele vai ter uma quantidade pequena de zinco, vai ter uma quantidade pequena de magnésio, mas ele tem todos os minerais, tá? Ele não é o cloreto de sódio puro, como é esse que a gente tem no nosso consumo do dia a dia. Então, se você precisa optar por algum tipo de sal melhor, é melhor você preferir o sal marinho. Agora, a gente tem aqui o sal light, que nós encontramos no spa, a gente encontra, que pode usar, né, as dietas, a gente usa o sal light. Me explica um pouquinho desse sal. O sal light, ele é uma mistura de cloreto de sódio e de cloreto de potássio. Tá? Então, ele é 50% de cloreto de sódio, 50% de cloreto de potássio, tá? Então, até para falar do sódio, quando a gente pensa em 1 grama do sal refinado, do sal marinho e do sal grosso, a gente tem aqui, em média, 400 miligramas de sódio, tá? Quando a gente pensa no sal light, ele vai ter, em média, 195, tá? O que a gente tem que pensar? Ele também é um sal que vai passar por um processo, certo? Então, você também tirou lá todos os minerais, ele é um sal processado, tá? Em que foi enriquecido de cloreto de potássio. Cloreto de potássio a gente também tem que tomar cuidado, porque se a pessoa tem problema renal, se a pessoa tem problema cardiovascular, a gente pode agravar esse problema, tá? Eu, particularmente, não indico sal light para nenhum dos meus pacientes. Ah, é? Tá? A não ser que o paciente ele realmente tenha um problema de pressão alta muito sério, alguma coisa assim. Mas o que eu indico? Diminuir o consumo de sal. Porque a pessoa pensa além assim... de diminuir, tem os outros aqui, né? O sal rosa, que você já vai falar. Mas mesmo assim, porque a pessoa pensa assim, bom, então é o sal light, então eu posso usar mais, porque ele tem menos sódio. E aí é o que acontece, a pessoa acaba exagerando e acaba comprometendo não só a questão do sódio, mas a questão do potássio. Ele acaba desequilibrando, porque existe um equilíbrio entre sódio e potássio. Então, assim, a gente entra num outro problema, tá? Pensando que quando a gente pensa numa alimentação saudável, né, a gente tem que priorizar vários tipos de nutrientes. Então, o que é uma coisa importante também, sabe, Maria? A gente explicar para os pacientes que eles têm que sentir o sabor dos alimentos. E esse é um problema muito grande, porque hoje em dia, a pessoa ou ela acrescenta muito açúcar, ou muito mel, ou muito alguma coisa para dar gosto, ou muita pimenta, ou muito sal, né? E a pessoa tem dificuldade de sentir o próprio sabor dos alimentos. E isso é uma coisa super interessante, né? Então, eu sempre trabalho muito com isso. Não é para trocar por algum outro tipo... a gente vai trocar por sais, que a gente já vai falar de alguns tipos melhores. Mas não adianta simplesmente você usar o light e usar uma quantidade grande. Tem que aprender a comer, como tudo, né? Aprender a ter equilíbrio. Bastante, né? Isso. Vamos falar do sal rosa, que ele é muito importante, porque ele é o sal mais natural, né? Sim, exatamente, tá? Na verdade, o sal rosa, ele é um sal que veio do Himalaia, tá? Então, a gente pode encontrar ele nessa forma granulada ou a gente pode encontrar ele na forma de pozinho, como a gente tem aqui, refinado. Refinado não, mas assim, tipo, na forma de pó, né? E o sal do Himalaia, ele tem mais de 80 nutrientes. Então, assim, ele é um sal super interessante e ele tem uma menor quantidade de sódio. Ele tem aí 230 miligramas, enquanto esse aqui tem 400.
Tá? A diferença do sal rosa e do sal light é que o sal rosa, ele é um sal onde você tá tendo um monte de coisa boa. Você tá tendo aí você está nutrindo o teu corpo com uma série de minerais. Enquanto o sal light, você tem menos sódio, só que você também não tem uma proporção tão interessante de nutrientes, né? O sal rosa a gente tem zinco, magnésio, a gente tem cálcio. Ele é um sal extremamente detoxificante. Então, ele surgiu há quanto tempo? Já deve ter há muitos anos. Mas aqui no Brasil a gente tem visto, assim, nas dietas. Hoje em dia ele tem se tornado mais evidente, mas aqui no Brasil ele já deve ter o quê? Uns 7, 8 anos, por aí. Sim. As pessoas estão descobrindo ainda. Exato, ainda estão descobrindo. Não é uma coisa tão comum de você achar, depende do lugar, ele não é tão fácil de se encontrar. E porque ele é mais caro Era também. isso que eu ia falar, e ele tem um preço bem mais alto, né? Então, assim, é um pouco difícil, muitas pessoas não têm acesso, tá? Então, assim, a gente sabe que ele é um sal bom, mas se é difícil para a pessoa consumir, é melhor ela usar o sal marinho numa quantidade menor, tá? Do que usar qualquer outro tipo de sal. E a gente tem esse sal negro. Isso. Esse daqui, na verdade, esse não é só o negro, né? Esse é um blend, então é uma mistura de sal marinho com sal negro. O sal negro, ele é todo negro mesmo, tá? É um sal preto. E ele tem uma quantidade muito grande de enxofre e ele tem uma quantidade... e ele tem um leve sabor defumado. Tá? Por que ele é interessante? Ele também vai ter uma quantidade muito grande de minerais, ele é proveniente da Índia, também tem um valor um pouco mais alto, tá? E a quantidade de sódio dele não é tão baixa, tá? Então, enquanto a gente tem aqui o rosa, que vai ter aí 230 miligramas de sódio, ele vai ter em média 350, 360, só que ele é um sal bastante nutritivo, tá? Então, ele vai nutrir o nosso corpo. Tá, porque ele tem muitos minerais. Nós ficaríamos com esses dois, exatamente. Né? Sal rosa e sal negro. Sim, exatamente. Então, assim, até pra gente facilitar, né? Se você tivesse que escolher um sal, o sal rosa, tá? O sal negro, ele também é bem interessante, mas ele pode mudar um pouco a coloração dos alimentos, tá? Isso é importante pra gente saber. Só que o sal mais comum que a gente encontra com maior facilidade hoje em dia é o sal marinho, né? E o sal marinho, lembrando que ele tem a mesma quantidade de sódio, mas ele é um sal mais nutritivo, ele tem mais minerais. Então dá pra usar o sal marinho numa quantidade menor. Tá? Isso. Então, vamos voltar no negócio de substituição. Por que a gente pode substituir? Por pimenta? Isso, eu vou até dar duas receitinhas aqui bem bacanas para como a gente dá mais sabor para os alimentos sem precisar colocar bastante sal. Uma outra coisa super importante também é que eu acho que vale a pena a gente frisar essa questão do sal e os problemas que isso pode trazer para a saúde, né? E uma coisa super importante é que a pessoa tem que ficar atenta, como eu falei, mas isso é uma coisa que a gente vê muito de erro no próprio consultório. As pessoas elas têm que pensar que, por exemplo, refrigerante, alguns sucos artificiais, suco pronto, gelatina, mesmo coisas doces, tem uma quantidade de sódio alta. Refrigerante é uma coisa assustadora, tá? Jura? Mesmo zero? Mesmo zero. Na verdade, refrigerante zero acaba sendo pior do que o normal, né? Porque tem o adoçante ainda. Né? Exatamente, porque ele tem o adoçante. O refrigerante, ele vai acidificar aí muito o nosso pH sanguíneo. Então, se você toma um copo de refrigerante, a acidificação do teu sangue é tão alta que você precisaria tomar, em média, 8 copos de água para você conseguir neutralizar isso. Ai, não só por causa do sal... Preciso acabar com esse refrigerante da minha vida. Eu tomo zero, mas precisa, né? Não, péssimo. Zero acaba sendo pior do que o normal. Ai, meu Deus. Ai. Vamos lá, vamos às receitas. A gente vai ficar sem tempo. Essas receitas, elas são super interessantes, tá? Porque elas são muito nutritivas e elas conferem um sabor completamente diferente pro alimento e você acaba precisando de menos sal, porque você tem aí uma explosão de sabores. Essa primeira, a gente chama de sal verde, tá? Então, o que eu vou usar pro sal verde? Eu vou usar uma colher de sopa de manjericão desidratado, tá? Uma colher de sopa de orégano, tudo desidratado, tá? Aqui eu vou usar uma colher de chá de sal marinho. Aqui poderia ser o gersal, tá? O gersal é uma mistura de gergelim com sal marinho, que também é super legal porque o gergelim é riquíssimo em cálcio. Ou poderia ser o sal rosa ou o sal negro. Aí aqui é uma colher de sopa de salsinha desidratada em pó e uma colher de sopa de alecrim, tá? Aqui, Isso tudo dá pra temperar o quê? O arroz, dá pra você carne, fazer tudo. Dá pra você colocar num saleiro e colocar junto na mesa. Dá pra usar de todas as maneiras. Aqui, eu só vou misturar, tá? Por causa do nosso tempo. Mas uma sugestão que eu dou e que eu acho que é muito mais interessante, ele fica muito mais atrativo, é você processar isso, bater no liquidificador e passar numa peneira.
Ou no Então ele vai processador ficar, mesmo. ou no próprio processador. Vai ficar um pozinho. Vai ficar um pó. Então você coloca no eu vou saleiro. levar esse aqui pra casa, pode? Isso, pode levar. E ele fica muito bacana. Tá. Esse outro molho, ele é um molhinho também super interessante, que dá pra gente usar pra temperar carnes, dá pra gente usar pra temperar uma salada. Eu particularmente adoro. Aqui Azeite. a gente vai usar 2 colheres de sopa de azeite, tá? Azeite sempre, a gente já falou aqui sobre os óleos, né? Sempre escolhendo o melhor azeite, de melhor qualidade. Aqui eu vou usar 1 colherzinha de chá de páprica picante, tá? A páprica, ela é bem interessante porque ela tem uma quantidade muito legal de um composto que aumenta a termogênese, então ajuda na perda de peso, tem ação antioxidante, tá? Poderia ser pimenta vermelha em pó também, então aí vai de cada um. E poderia ser a páprica defumada, para quem gosta de um saborzinho mais defumado na comida, tá? Aqui eu vou colocar o açafrão da terra, tá? Também 1 colherzinha de chá. O açafrão da terra, ele é um dos alimentos mais estudados hoje em dia. Ele tem ação anti-inflamatória, tem ação antioxidante. Que é o açafrão, ou não? É o açafrão. Da terra e açafrão é igual, né? É mais comum. Existem outros tipos, mas sempre que a gente vai encontrar açafrão, é mais comum a gente encontrar esse mesmo. E poderia ser a cúrcuma longa, ralada, que é de onde a gente extrai o açafrão, que hoje a gente encontra a raiz, que na verdade ela é até mais potente do que esse. E aqui no Brasil tem? A raiz? Tem. Tem. Ai, que legal, porque assim, muito bacana. eu comi muito açafrão no Marrocos. Até você come tanto açafrão que você passa um pouco mal, né? Exatamente. Lá é até um outro tipo de açafrão, que é o mais comum. Lá não é o da terra. Lá é um outro açafrão que eu não lembro o nome agora, mas que ele tem uma ação um pouco diferente desse. Lá ele tem uma ação que inclusive já tem vários estudos que mostram que aquele açafrão, ele tem uma ação muito parecida com esses remédios para controlar a ansiedade. A gente usa aqui esse composto dele para isso. Olha, E só para terminar aqui, eu vou colocar 2 colherzinhas de sopa de tahine, tá? Que é uma pastinha de gergelim. Que é tá? árabe, não é? Também? É árabe. E fica bem gostoso, bem picantezinho, E isso tá? você usa onde? Você pode colocar para temperar carne, você tá até sentindo o cheirinho, né? Bem gostoso. Tem um saborzinho bem acentuado. Mesmo. Quem tem problema com pimenta, quem não gosta de pimenta, pode diminuir a quantidade ou não colocar, tá? Entendi. Certinho? Ótimo. Eu quero deixar seu Instagram, seu site. Vamos lá. Isso. Meu Insta é @DRA de doutora Natália Colombo, tá? Inclusive essas receitas estão todas lá direitinho. E o meu site é www.ncnutre.com.br. ncnutre com Isso, com E no final. Isso. Obrigada, Natália. Eu que agradeço, você sempre viu? orientando a gente com tantas coisas bacanas. Obrigada, eu vou levar é sempre pra casa, um prazer. Viu? Vou levar pra Isso. casa pra testar. Isso, e depois você eu vai vou lá adorar. no seu Instagram pra pegar a receita, porque aqui eu tô falando, não peguei a receita. Se você por acaso perdeu a receita, entre no nosso Facebook, facebook.com/programa Tudo Posso, ou a partir de amanhã você tem o vídeo, você pode rever o vídeo e pegar tudo que a doutora Natália aqui falou. No YouTube, Programa Tudo Posso. Olha aí, a gente tá com o Programa Tudo Posso na tela, Facebook e tem o nosso canal no YouTube também. Bom, a gente vai fazer um intervalo bem rápido e no próximo bloco nós vamos falar do projeto Guerreiros do Esporte com Domingos Soares Neto. Ele é professor de jiu-jitsu, veio lá de Ubatuba. A gente já volta.